Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Pegue a palavra do Senhor e abra comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. E eu quero ler com você o que está escrito lá no versículo de número 25. Assim que você encontrar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos narrar aqui uma cena terrível, uma cena horrorosa. Embora muito comum, essa cena está ficando cada vez mais rara. Diz aqui em Marcos capítulo de número 9, no versículo de número 25, vai dizer assim, ó: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus, ele está usando a sua autoridade. E quando Jesus ele usa a sua autoridade, logo se espera que o grande milagre vai acontecer, que a mudança de vida vai acontecer. Mas no primeiro momento, olha só o que vai acontecer. Versículo 26. E ele clamando, demônio, tá? E agitando muito o menino, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Aquele jovem, ele vai estar deitado no chão, provavelmente sem respiração, sem batimento cardíaco, e muitos vão olhar e dizer: morreu. Acabou a vida desse jovem, foi ceifado. Mas diz aqui que ainda que a morte ela ronde a vida de uma pessoa, se Jesus estiver perto, ele que é o autor da vida, ele muda a situação. Diz aqui, ó: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eu quero dizer isso aqui para você. Talvez você diz assim: pastor, estou morrendo. Mas hoje a mão do Senhor, ela está estendida para você e Ele vai te levantar hoje aqui. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas é uma cena horrorosa, é verdade ou não é? Você crê que isso aqui aconteceu de verdade? Você crê mesmo? Você crê que Jesus, Ele levanta aquele que estava como se estivesse morto? Põe a mão assim na altura do coração. Querido Deus e soberano Pai, Deus bendito, o homem não pode dizer coisa alguma se o Senhor não for com ele. E é por isso, meu Deus, que nós invocamos aqui a Tua presença neste lugar. Meu Deus, o Senhor já usou a vida de cada obreiro que aqui está. E agora chegou o momento, meu Deus, de o Senhor usar a minha vida, meu Pai. E o Senhor sabe que aqui neste lugar eu sou o menor de todos, Senhor. E é por isso que eu te peço, ó Pai, tenha liberdade para falar, para agir, para ministrar ao nosso coração, de modo, ó Deus, que nós saiamos daqui completamente diferentes da maneira que entramos, ó Pai. Mostra-nos a Tua vontade, cumpre em nós o Teu querer, em o nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Essa cena
se fosse em um filme de terror, talvez seria campeã de bilheteria. Porque o que está acontecendo diante dos olhos de muitas pessoas é algo que fugia da lógica humana. E até hoje é assim. Tem muitas pessoas que não acreditam, por exemplo, que demônios existam. E quer você queira acreditar ou não, eu como pastor, eu tenho que te dizer, eles existem. Satanás, ele pode estar silenciosamente assistindo um culto dentro de uma igreja. Ele pode estar silenciosamente habitando dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de um local de trabalho. E ele pode se manter ali há muitos anos, a ponto das pessoas se acostumarem com a presença dele. A ponto das pessoas pensarem que coisas ruins que estão acontecendo são obras do acaso. São comportamentos ou doenças cotidianas. E isso estava acontecendo dentro de uma casa. A palavra do Senhor, ela vai dizer que um pai desesperado, ele vai até Jesus. Só que, embora ele procurou muitas informações e encontrou o endereço certo aonde Jesus estava, só que ele não encontrou Jesus naquele lugar. Porque no momento que esse pai, ele chega até ali, ele fica sabendo que Jesus, ele estava orando em um monte. Segundo alguns teólogos, é o Monte Hermon ou o Monte Tabor, que são montes muito altos. A caminhada para a subida é muito longa e a descida da mesma forma, porque é um lugar até perigoso pela sua geografia. E quando esse pai ele chega ali, ele não vem sozinho. Ele vem com um jovem. E esse jovem, ele não fala e ele também não ouve. Não adianta o pai falar assim, meu filho, o que está acontecendo? Porque parece que esse jovem, embora a Bíblia nos dê a informação que havia um espírito imundo que provocava surdez e mudez na vida desse jovem, o pai foi se acostumando, porque isso acontecia desde que ele era uma criança. Só que o comportamento dessa criança, que agora é um jovem, era um comportamento muito difícil. É como se ele fosse uma criança imperativa, ou uma criança muito, como podemos assim dizer, desobediente. E diz a palavra do Senhor que por muitas vezes o pai vai dizer assim, que essa criança tentava se matar. Porque se visse um rio, se eles estavam passando perto, por exemplo, do mar da Galileia, essa criança do nada, se ela estivesse dada com as mãos ao pai e à mãe, de repente ela soltava as mãos do pai e saía correndo para dentro das águas, não porque sabia nadar, não porque estava com grande calor, mas para se matar. E o pai ali desesperado, por muitas vezes, vai ter que tirar o filho de dentro da água. E quantas vezes nos dias de hoje, você vê que criança, pela curiosidade parece, você vê quantas crianças não saem correndo para dentro de uma piscina. E se o pai, ele não está atento e tira a criança, quantas crianças não são encontradas mortas, boiando dentro de uma piscina? E às vezes o pai fica, meu Deus, que descuido. Claro, a negligência faz parte. Mas
por trás daquela atitude estava escondido algo espiritual na vida de uma criança. Diz o pai falando para Jesus que por muitas vezes, se eles estavam ali, e em Israel é algo muito extremo, quando faz calor, é calor demais. Esse calor que estamos sentindo, que parece que não vai embora, é fichinha. Aqui judeu usa blusa de frio nesse calor, porque lá em Israel é muito quente, mas quando é frio é muito frio. Então diz que pela cultura sempre se fazia uma fogueira para aquentar ali as pessoas. Você vê que Pedro ele vai negar Jesus numa fogueira que foi feita ali para se esquentar por causa do frio da madrugada. Mas o pai vai testemunhar o seguinte, que às vezes eles provavelmente estavam ali se esquentando por causa do frio, e de repente aquela criança que estava ali se esquentando também, de repente ela pulava de peito aberto no fogo, querendo tirar a própria vida. Eu imagino que esse pai e essa mãe, essa família em si, o tanto que eles sofreram, porque diz que essa criança agora é um jovem. Quantos anos que eles não ficaram ali tendo que vigiar, sem dormir, porque simplesmente pensavam que talvez era uma enfermidade, era uma doença, era algo terrível que estava acontecendo, mas a medicina poderia explicar. Mas diz a palavra do Senhor que ele ouviu falar de Jesus. E quando a gente ouve falar de Jesus de verdade, por mais desesperançoso que uma pessoa esteja, ela começa a ter esperança de novo. Por mais difícil que tenha sido o laudo médico, a opinião das pessoas, quando você vai até Jesus, você nunca vai até Jesus dizendo, se, talvez. Aquele homem, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi até ele porque ele sabia que Jesus, até a lepra, que para muitos não tinha cura, Jesus curou. Até a cegueira, que muitas pessoas viviam assim, cegas, Jesus ele curou. Então quando esse homem, ele ouve falar que Jesus, ele estava em um determinado lugar, em um monte ali orando, porque estavam ali os seus discípulos ao pé daquele monte, ele vai até lá com esperança, com convicção, com uma certeza dentro de si. E eu quero dizer para você uma coisa aqui, meus irmãos. Ainda que você tenha chegado aqui dizendo, pastor, a minha vida, ela está passando por um momento muito difícil. Parece que o meu casamento morreu. Parece que a minha esperança morreu. Parece que eu não tenho nem futuro. Mas eu ouvi falar que Jesus, ele pode mudar qualquer história. Eu quero dizer, você veio no lugar certo. E ele está aqui esperando por você para mudar a tua história. Porque ele tem esse poder. Diga assim, Jesus pode mudar a minha história. E quando esse pai, ele chega até ali naquele local indicado que Jesus estava, ele não encontra Jesus, mas ele encontra ali nove dos seus discípulos, todos enfileirados, talvez estavam ali conversando, Jesus está demorando demais, o que você vai fazer amanhã? Ele encontra 9. E quando ele chega ali desesperado, cadê Jesus? Cadê o mestre? Jesus ele já foi orar e já tem um tempo e não tem hora para voltar. Pode ser que ele ore a noite inteira, a madrugada inteira, porque quando ele começa a orar não tem hora para terminar. Nós precisamos de uma vida de oração assim. Não é 7 minutos marcado no relógio. Enquanto você não ouvir a voz de Deus, não pare de orar. Enquanto você não ter certeza que a tua oração foi entregue,
não pare de orar. Mas aqueles discípulos, eles interrogando o pai, começam a dizer assim: o que está acontecendo? Ah, não, porque o meu filho, ele está aqui desse jeito. Ele está vendo aqui, ó, todo cheio de cicatrizes. Isso aqui é queimadura. Isso aqui, ó, foi numa vez que ele caiu no fogo. Olha, ele anda meio assim, assustado, porque ele já afogou inúmeras vezes. Mas eu ouvi falar que o ministério de Jesus é um ministério abençoado. É um ministério de sinais. Ele faz o impossível acontecer. E se vocês andam com ele, façam alguma coisa. E diz a palavra do Senhor. Vamos ler um pouco a Bíblia? Vamos? Diz aqui, ó, versículo de número 14, Marcos 9, versículo 14. Diz assim, ó: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Eles não puderam. Mas por que que não aconteceu um sinal ali, primeiramente? Porque ao invés dos discípulos estarem em oração, não é que Jesus não estava perto, que eles não tinham que estar orando. Eles estavam discutindo com o fariseu. Jesus, ele não chamou a gente para ganhar discussão. Ele chamou a gente para ganhar almas. Jesus, ele não chamou a gente para bater boca. Mas ele chamou para a gente usar a nossa boca para orar e adorar. Então, aonde está tendo discussão, o ambiente já está contaminado. E aqueles discípulos estão discutindo com religiosos e simplesmente o problema ali sem ter solução. E meus irmãos, às vezes nós estamos dessa forma. Nós estamos aqui, ó, num ambiente de milagres. Porque a casa de Deus, eu creio que seja assim. Essa é a minha fé. Mas como que você chegou até aqui? Com quantos que você já bateu boca hoje? Com quantos que você já discutiu? Como que está o seu coração aqui? Como que está a sua vida aqui para ser usado por Deus e dizer: sai da minha casa agora, demônio? Como que você está aqui? Porque a partir do momento que há discussão, o problema ele fica esquecido e Satanás ele vai ganhando campo. Diz aqui que o pai ele vira para Jesus e fala: olha, eu trouxe aqui o meu filho com esse problema, com o espírito mudo, e ele ainda, ele tem uma manifestação demoníaca. E os seus discípulos não puderam, sinal que eles tentaram, né? Imagina Judas, ladrão, segundo Jesus, tá? E a palavra, virando para o espírito imundo e falando: sai dele agora! Você acha que o espírito imundo vai sair? Não vai. Imagina ali Tomé, meio para lá e meio para cá, chegando ali falando: sai dele agora! Se você quiser. Porque Tomé ele era assim, meio para lá, meio para cá. Imagina um monte de discípulos que a Bíblia só fala o nome no início, quando Jesus os escolheu. E não fizeram nada de relevante no ministério a ponto de não serem nem citados mais. Pensa bem nisso, amados irmãos. Eles dizendo assim: sai. Eles tentaram.
E o problema é que Jesus ele falou assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. O poder está com vocês, mas eles tentam e não conseguem. Eles tentam, mas não vai embora. Mas o que está acontecendo? É porque, meus irmãos, a nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, ele reflete se estamos com Deus ou não estamos. Você acha que Satanás ele fica fazendo o que o dia inteiro? Você acha que ele pega um pedaço de madeira e fica ali, fazendo ponta nele? Ele fica fiscalizando as pessoas o dia inteiro. Ele fica olhando para ver se você pelo menos abriu a sua Bíblia hoje. Se você pelo menos gastou um tempo em oração. Mas sabe o que o inimigo ele tem visto muito hoje? Que pelo menos umas 4 horas desse dia, o seu celular estava conectado. Você deve ter passado assim, feito esse movimento, centenas de vezes. Então, quando uma pessoa assim, ela vai chegar diante de uma situação complicada, ela não tem evidências que tem autoridade e vida com Deus suficiente para falar: demônio, eu não te aceito aqui dentro de mim, depressão suma, desapareça, todo desânimo saia da minha vida. Não tem. Não tem evidência. Não coloca medo no diabo. E às vezes, meus irmãos, nós aqui que estamos em pequeno número, muitas das vezes não sabemos o poder que Deus ele deu para a igreja, de barrar o avanço do inferno, a ponto dele não prevalecer, mas a igreja tem que ter a marca de Cristo nela. Você que está aqui, tem se parecido com Jesus? Hein? Você que está aqui, talvez pense assim: pastor, eu saio aqui do culto uma bênção, mas chego lá em casa aquele inferno. Eu entro para dentro do quarto, oro, eu clamo a Deus, eu choro, mas parece que o demônio fica dando gargalhada dentro da minha casa. Mas por que isso, meus irmãos? Se Deus ele falou que se você cresce nele, se nós crescemos nele, obras maiores faríamos. Mas para que o mal ele saia da tua casa, o mal ele precisa ver Jesus na sua vida. Ele precisa ver o Espírito Santo habitando dentro de você. Porque se assim acontecer, meu irmão, você não vai precisar gritar, você não vai precisar gastar muita conversa. Basta você colocar os pés dentro da tua casa, que o maligno, que o mal, que a maldição, ela baterá em retirada. Porque junto com você estará entrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Então eles tentaram, mas não puderam. Imagina só, e eu já vi isso acontecer. E foi até na vida de uma pastora. Eu me lembro, eu fui fazer um culto, estava marcado para pregar, tinha orado, me consagrado, jejuado. A pastora falou: não, hoje quem vai pregar sou eu. Eu falei: claro, por favor. E na época eu era diácono ainda, claro, eu bati continência na hora. Falei: fica à vontade. Só que, meus irmãos, nesse dia tinha 2 pessoas num culto da tarde. E as 2 manifestou o demônio. E nessa hora eu fiquei só na intercessão. Alguém tem que interceder e alguém tem que expulsar. Eu lembro dessa pastora, ela apertava tanto até a mão na cabeça da mulher que estava endemoniada, que até as marcas do dedo ficou na testa da mulher aqui assim, ó. E o demônio não saiu, que ele foi embora da igreja, porque cansou. Porque cansou. E eu olhei para aquela situação, foi mais pastora. Não, já foi embora já.
Foi embora daqui, mas está indo embora com ela. Eu não vou falar nada. Mas isso acontece. Tem pessoas que tentam, mas o mal não vai embora. Você que está aqui hoje, em nome de Jesus, a sua família está em risco. Ô pastor, eu não estou aguentando mais esse relacionamento. Estou aguentando mais esse problema de saúde. Essa porta de emprego que não se abre. O que está acontecendo comigo? Deus, Ele deu autoridade para aqueles que creem. Ele deu autoridade para você. Diga assim, Deus deu autoridade para a minha vida. Agora vira para alguém e diga, Deus, Ele deu autoridade na sua vida. Amém? Você crê nisso? Mas esses discípulos aqui, eles tentaram. E quando Jesus ele chega e o homem, ele começa a dizer, não que eu trouxe aqui o meu filho endemoniado, e ele está endemoniado até agora, ele continua endemoniado desse jeito aqui, e eles não puderam expulsá-lo. Aí o que vai acontecer? Jesus ele olha para eles, imagina o olhar de Jesus, hein? Versículo 19. Então Jesus lhes disse, ó geração o quê? Sem fé. Incrédulo é sem fé. Sem fé. Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Ou seja, eles sofreram ali e não conseguiram. Aí Jesus ele fala assim, trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imundo imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Que cena terrível, meus irmãos. Jesus ele está ali olhando para os discípulos e fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Cadê o menino? Aí quando ele olha, o menino está do outro lado. Aquele jovem. E quando o demônio que está dentro dele vê Jesus, ele começa a resistir. Ele fala, não me leva lá. Não me leva. Eu não vou. Eu não posso. E começou a agitar. Imagina isso. E aqueles discípulos tentando ir e levá-lo, e ele não ia, e começou a agitá-lo com violência. Com violência. Meus irmãos, eu já tive a desagradável experiência de ver muitas manifestações demoníacas. Mas eu lembro de uma mulher que mexia igual uma cobra. E nesse dia até minha calça rasgou, para você ter uma ideia. Por causa que ela estava andando tão rápido pelo chão, que eu tentei pegar ela para expulsar. E aí, já viu, né? Calça de R$20 na época. Já viu, né? Mas, sinceramente, teve uma cena que essa mulher, esse demônio, ele vinha diante do altar, fazendo assim, e começou a pegar a cabeça da mulher e queria bater na quina do altar. Na quina do altar. E se não tivesse atento, ia conseguir. É por isso que no momento de uma oração, se não tiver atento, a primeira coisa que o demônio ele quer é matar a pessoa. Então esse pai, quando ele vê, esse demônio ele vê Jesus, ele começou a manifestar, ele falou, não quero, e agitando com violência, e ele cai no chão, e ele começou a revolver, e começou a espumar, como se estivesse dando um ataque epilético. Olha como que um monte de enfermidades vai se encaixando no perfil desse jovem. Primeiramente, ele tem algo que poderia ser chamado de hiperatismo. Tem outro lado que pode ser uma desobediência. E agora, um ataque epilético.
E Jesus, quando ele vê aquela cena, ele nem foi lá gastar tempo ainda não. Ele chega perto do pai e perguntou aqui, ó, versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Desde criança. E o que isso demonstra? Que existem muitas crianças que estão sob influência maligna. Muitas. Desde criança, desde a sua infância, na idade que a criança está brincando, que a criança está fazendo algo. Desde a infância o demônio estava na vida da criança. E tudo isso, muitas das vezes, falta de vigilância dos pais. Um dia eu vi um vídeo de uma menininha, 2 anos, rebolando. Assim, não dá para comparar que você sabe que é uma criança. Mas, poxa, aquilo ali me deixou tão triste. Porque o pai e a mãe estão ali, ó. Olha lá minha filhinha, gravando, filmando. A menina rebolando, sabe? Aí outros, o menininho está ali e a menininha chega, encosta e começa a rebolar em cima do menino. Você acha que é influência de quem isso, amados? Você acha que é influência de quem? A sensualização infantil. Você acha que é influência de quem? Quando uma criança, mesmo que com uma idade, né, infantil ainda, diz assim, eu vou matar. Você acha que é influência de quem? Vou matar meu pai. Eu não gosto da minha mãe. Você acha que é influência de quem? Jesus está perguntando para o pai, desde quando isso acontece? Desde a infância dele. Meus irmãos, e desde quando está acontecendo coisas dentro da tua casa? Na vida dos seus filhos? Na vida dos seus irmãos? Na vida dos seus sobrinhos? Na vida das crianças que moram perto da sua casa? Que estão se espelhando no traficante? Que estão se espelhando no MC? Você acha que é influência de quem? Mas se estão se influenciando em outras pessoas, é porque está faltando influência boa. E se nós não despertarmos para isso, para influenciar pessoas, nós simplesmente poderemos nos deparar com cenas dessa futuramente dentro da nossa casa. Esse pai, ele chega até Jesus dizendo, há muitos anos isso está acontecendo. Desde criancinha. É um espírito de morte. Esse espírito imundo é um espírito de morte. E meus irmãos, vou te ensinar algo que você precisa fazer. Toda vez que morrer um familiar ou alguém conhecido, faz uma oração repreendendo o espírito de morte. Porque, você já percebeu? Morre um conhecido, morre vários em volta. Morre um parente, morre vários parentes. Morre uma pessoa que você conhece, de repente morre vários em volta. Porque o espírito de morte, se ele não for repreendido, ele vai migrando. Ele vai migrando, ele vai ceifando. Então sempre faça isso. Sempre faça. Chegou num velório, fez ali, homenageou, falou, meu Deus, eu oro, porque esse espírito de morte, ele saia da minha casa, ele passe longe da minha parentela, ele passe longe dos meus amigos, faça isso. Porque o espírito de morte, ele quer ceifar a vida desse garoto. Aí pensa bem, se o menino ele morre, por causa de negligência do pai, o pai se mata. A mãe, por ficar sozinha, pode se matar também. E por aí vai. Ele quer começar por alguém. Diz aqui, ó, que quando Jesus ele vê essa situação, esse pai vai dizer assim para Jesus, que muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus, ele fala, se. Olha o que Jesus ele vai dizer para esse homem. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Se podes. Ele não está dizendo assim, ó, se podes, tudo é possível a mim. Está dizendo, tudo é possível ao que crê. Mas que crê nele. Quando uma pessoa ela crê em Jesus, verdadeiramente, ela vive o impossível. Ela vive o sobrenatural. Ela vai viver o milagre. Ela vai viver a libertação da casa, da família, do lar, a libertação pessoal, a cura pessoal. Mas ela tem que ter a convicção. Não pode ter cansaço. Há muitos anos está acontecendo isso. Há muitos anos está acontecendo aquilo. Mas eu creio que Jesus é poderoso. E Ele vai fazer o milagre. Mas esse pai, ele chega dizendo, se podes, tudo é possível ao que crê. Você quer ver um milagre acontecer agora? Você quer ver um milagre acontecer agora? Agora. Você crê em Jesus? Quem crê, levanta a mão direita assim, fica com a mão direita levantada. Você crê mesmo? Você precisa de um milagre, não precisa? Feche os seus olhos aí. E continua com a mão direita levantada. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor declarou na Tua palavra que tudo é possível ao que crê. Meu Deus, o Senhor sabe o que essa pessoa está passando, há quanto tempo está passando, o que tem vivido, o que tem sofrido, o que tem chorado, aquilo que está atrapalhando, meu Deus, aquilo que está destruindo a fé dessa pessoa. Mas ela crê no Senhor, por isso que ela está aqui. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, entra agora, Deus, com a providência, entra com a transformação, entra dentro dessa casa, dentro desse casamento, entra, meu Deus, nessa enfermidade agora e comece a arrancar esse mal, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor tem poder, o Senhor, meu Deus, é o dono da palavra, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o Deus que cura. Em nome de Jesus agora, todo mal agora, vai batendo em retirada, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio, e toma posse. Amém? Você crê mesmo? Você vai chegar aqui no domingo e vai me procurar. Amém? Louvado seja Deus. Mas você precisa crer. Porque esse pai, embora ele foi até Jesus, ele foi até os discípulos, ele saiu de casa da zona de conforto, ele não foi interceder pelo filho, ele levou o filho doente até Jesus. Então ele tem de tudo para receber um milagre, só não tem fé para vivê-lo. Porque ele chega dizendo, se tu podes fazer algo, nos ajuda, nos dá uma informação. Aí diz aqui no versículo de número 23, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas não parece paradoxo? Parece um paradoxo aqui? Eu creio, mas falta fé. Eu creio. O que ele está dizendo? Eu creio até um determinado ponto, mas eu não consigo mergulhar mais fundo. Eu não consigo ir mais longe. Eu creio, mas ajuda-me a crer mais, a te conhecer melhor. E meus irmãos, isso você precisa pedir para Deus hoje.
Porque tem pessoas aqui que estão morrendo espiritualmente, aqui neste culto com poucas pessoas. Tem pessoas que estão morrendo, mas você precisa falar com Jesus. Jesus, me ajuda. Eu quero te sentir de novo, Pai. Eu quero voltar a ter alegria de fazer aquilo que eu amo. Eu quero estar na tua presença e começar, meu Deus, a te glorificar, a te exaltar, a te bendizer. Meu Deus, eu quero isso, me ajuda na minha falta de fé. Talvez está faltando isso. Talvez está faltando isso, uma oração sincera, apresentando quem você tem sido. Senhor, eu estou no piloto automático, eu estou até aqui perto do Senhor. Eu creio, mas me ajuda. Eu creio, Senhor, até vim. Eu não tinha nada para fazer em casa, estava um tédio lá. Eu vim, eu creio que vai ter salvação. Eu creio que no final vai ter arrebatamento. Mas e para você viver uma mudança agora? Para você viver algo agora? Algo urgente. A palavra do Senhor ela diz que muitos correm dentro de um estádio, mas somente um alcança o prêmio. Corre mais, de forma que o alcanceis. Você tem que falar com Deus, Senhor, eu quero contar testemunhos também. Eu me alegro quando uma família é restaurada, eu me alegro quando um casamento é restaurado, mas Senhor, que dia que vai chegar a minha vez, me ajuda. Meu Deus, eu me alegro quando o câncer é curado na vida de alguém, quando o Senhor opera na vida de outra pessoa, mas e na minha, Deus? Olha a minha coluna aqui. Tem que falar com Deus, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E esse homem, quando ele olha, Jesus ele não vai responder nada. Ele não falou assim, olha, então vem cá que eu vou fazer uma oração para aumentar a fé. Não, Jesus ele vai fazer algo para aquele homem ver. Diz aqui, ó, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Olha só, algo que é precioso aqui. Jesus, ele sabe o que ele tem que repreender. Ele sabe. Ele sabe aonde que é a origem daquele problema, aonde é a raiz. Ele não fala superficialmente, ele vai na origem do problema. E diz aqui, sai deste jovem e nunca mais tornem a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Pensa bem, na minha ótica, eu penso que esse jovem, verdadeiramente, ele morreu. Porque quando, meus irmãos, o maligno ele sai da vida de uma pessoa, é algo terrível. Se ela não buscar a Deus, se ela não buscar o Senhor, e for para a presença dEle, e parar de fazer hora com a cara de Deus, a vida dela vai de mal a pior. É assim. Eu não gosto de dar testemunhos pessoais, mas hoje eu acho que cabe. Eu antes de me converter, completamente endemoniado, marionete de Satanás, bebendo todos os dias, compulsivamente, pastora sofrendo, que era algo de dar dor, emagrecendo, chorando o tempo inteiro, eu achando que estava certo. Até que um dia ela falou, quer saber, vou meter o pé nesse homem, estou indo embora. Na hora que ela foi embora mesmo,
pegou um avião, foi para Goiás, para Brasília, se eu não me engano. Sabe o que eu achei? Foi bom. Achei foi bom. Totalmente endemoniado. Totalmente endemoniado desde a infância. Eu achei aquilo maravilhoso. E os colegas todos falando, e agora dá para você ficar à vontade. Agora dá para você fazer o que você quiser da vida. Só que eu me lembro, eu estava em casa e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, pronto para sair, para farrear. Eu escutei a voz de Deus pela primeira vez como se fosse hoje. Como você fala comigo, eu ouvi a voz de Deus, eu sei como ela é. E Deus falou assim, você não vai sair. Você vai para a igreja. E aí eu fiquei tão assustado que eu não saí. Mas eu também não fui para a igreja. E quem obedece pela metade não está obedecendo. Falei, não vou sair. Mas tinha cerveja em casa. Eu falei, vou ficar fazendo minha festa aqui dentro sozinho. Mas aí eu também ouvi a voz do diabo pela primeira vez. E como você fala comigo, eu também conheço a voz de Satanás. E a primeira coisa que ele falou comigo foi, eu vou te matar. Vou acabar com a sua vida. Eu vou te destruir. E eu só me lembro quando eu acordei de manhã. Eu acordei pela manhã. Parecia que verdadeiramente eu tinha morrido, que eu não lembro mais de nada. O que aconteceu nessa madrugada, eu imagino que foi uma batalha tão grande que parece que tem um hiato na minha vida que eu não sei o que aconteceu. Eu levantei de manhã, com o rosto no chão, da cozinha da minha casa, com a garrafa de cerveja tombada. E quando eu me levantei, eu falei, que pesadelo foi esse? Que coisa doida foi essa? Só que nesse dia, foi Deus quem me levantou. Foi Deus quem me levantou. Porque naquele dia eu sei que Deus que me levantou, eu me lembro como eu fazia toda manhã. Eu já levantava abrindo uma garrafa. E vou tomar uma para rebater. E na hora que eu dei o primeiro gole, eu comecei a indispor o estômago e nunca mais bebi na minha vida. Por isso que eu sei que ele me levantou. Porque quando ele me levantou, eu me levantei liberto de uma maldição, de um espírito imundo que queria matar a minha vida, que queria destruir o meu lar, que queria destruir a minha família. Ele me libertou. Jesus, ele continua fazendo isso. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ainda que você esteja assim, pastor, estou prostrado, parece que eu estou morto. Hoje Jesus, ele te levantará. Louvado seja Deus. E aí diz a palavra do Senhor, que aquele jovem, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Hoje Jesus, ele te trouxe aqui porque ele quer te levantar. Ele quer te reerguer. Eu não sei aquilo que você está precisando hoje. Talvez você já não faz mais aquilo que você fazia. Hoje o Senhor está te levantando. Ele está reerguendo o seu ministério, a tua vida com Ele, a tua vida de oração. Ele está reerguendo a sua alegria em servir. Amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pensa na alegria desse pai. Pensa na alegria desse jovem. Agora fala. Agora ele escuta. Agora ele dá glória a Deus. Agora quando o pai fala, meu filho não vai, ele agora escuta e não vai. Vai acontecer isso na sua casa também. Em nome de Jesus. Se você tem tido problema com pessoas que você conhece por parecerem que não estão ouvindo aquilo que Deus está falando, hoje esse tampão vai ser arrancado do ouvido e Deus fará uma grande obra dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome de Jesus. Toda a igreja se coloque de pé.
Se coloque de pé, amado. Eu creio nesse Jesus. Eu vivo para a glória dele. Só que aquele pai foi embora feliz, o filho foi embora feliz e os discípulos ficando tristes. Imagina todo mundo, aquela filinha indiana, dando atrás de Jesus. Aí Jesus ele se senta no meio da casa. Aí os discípulos chegam. Falam assim: mestre, a gente tentou. A gente falou para o espírito imundo igual o Senhor falou. Sai! Nós falamos do mesmo jeito que o Senhor nos ensinou. Eles vão dizer aqui, ó, versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Nós tentamos. Respondeu-lhes: esta casta, ou seja, esse grupo de demônios, espírito imundo, espírito de contenda, espírito de morte, espírito de enfermidade. Esses nomes a Bíblia dá. Nós não somos adeptos aqui de doutrina de demônios, não. Mas o que a Bíblia fala, a gente não pode omitir. Diz Jesus falando: olha, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Sabe o que Jesus ele estava querendo dizer em outras palavras? Porque tem pessoas que vão chegar aqui e vão dizer assim: pastor, eu jejuo e oro. Por que o mal não saiu ainda? Já fiz campanha de oração, levantando 3 da manhã, orando, repreendendo. Por que o mal não vai embora? Talvez é uma dúvida que você tem. Talvez é uma dúvida que paira aqui hoje. Porque nós já temos essa informação e jejuamos e oramos. Mas sabe qual que é a resposta do Espírito Santo para a tua vida? Enquanto você não fizer mais do que você tem feito, esse mal não vai embora. Aqueles discípulos, eles caminhavam com Jesus. Eles não jejuavam ainda porque Jesus falou, ó, enquanto o noivo está na terra, os convidados do noivo não precisam jejuar, mas vai chegar um momento que eles vão precisar jejuar. Mas hoje nós vivemos em tempos que temos que jejuar, temos que orar, temos que amar o próximo, temos que perdoar. A Bíblia fala que se uma pessoa não perdoa, a oração dela nem é ouvida. Se o marido tratar mal a esposa, ele nem pode nem orar. E Deus não ouve. Talvez o que está faltando não é jejum e oração. Talvez está faltando é outra coisa para você. Esse mal, ele vai sair da tua casa porque você tem autoridade dada por Deus. Você pode ir mais além. Será que não está na hora de quebrantar um pouco esse coração, não? Hein, amado? Será que não está na hora, não? De darmos um passinho para trás, ouvirmos mais e falarmos menos? Feche os seus olhos. Quero orar por vocês. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: por isso, me gastarei e me deixarei ser gasto por vós, ainda que vos amando cada vez mais eu seja mais odiado.
Paulo ele se desgastava, era desgastado, aliás, por pessoas que odiavam a ele. Mas por que ele aceitou aquilo? Porque ele não queria perder a autoridade dele. Por isso que no dia que o demônio ele se manifesta na vida dos filhos de Seva, o demônio que estava na vida de um homem, eles vão chegar dizendo: eu te conjuro, eu te expulso, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio fala: eu conheço a Jesus e conheço quem é Paulo, mas vocês quem sois? Paulo jejuava, orava, ele tinha essa informação, mas ele estava disposto a ser apedrejado e não apedrejar. Ele estava disposto a amar sem ser amado. Ele estava disposto a perdoar, mesmo que não perdoassem a ele. Talvez é isso que está faltando. Algo mais. Porque depois que você faz aquilo que Deus ele quer, e está na obediência do Senhor, todo mal vai bater em retirada. Não sei se você está aqui e ainda não se batizou. Sábado, dia 2, como o evangelista Vinícius disse, batismo nas águas. Enquanto você ficar aí dizendo: ai, eu não sei se eu estou pronto. Mas eu oro, eu jejuo, pastor. Mas o mal está indo embora. As portas estão abertas. Ah, pastor, eu faço até a obra, mas parece que está tudo se fechando. Parece que o inimigo ele entrou na minha casa, está me destruindo, eu estou cansado, eu estou desse jeito. Mas, meus irmãos, talvez falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Jesus ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus ele requer algo de nós. Talvez você está precisando renunciar um pouco mais. E quem vai te dizer isso é o próprio Deus. Porque Deus, o que Ele quer, Ele não manda recado, não. Ele mesmo fala. Abraão, eu quero seu filho. Gideão, eu quero isso. Ele mesmo fala, ele usa alguém, mas ele mesmo manda falar. Quero orar por você. Querido Deus e soberano Pai, até quando nós sofreremos, Senhor? Até quando? Meu Deus, nós sabemos que teremos tribulações. Nós sabemos, meu Deus, que teremos aflições nesse mundo. Mas, meu Deus, o Senhor mesmo disse que teríamos uma vida abundante, uma vida plena, que valeria mais do que todas as outras coisas, que nos apontaria um caminho. A Tua palavra mesmo, ela diz, Senhor, que se nós caminharmos na Tua presença, quem sabe assim o Senhor não deixa uma bênção pelo caminho. E é por isso, meu Deus, que estamos aqui, com o coração aberto, com o coração voltado para Ti. E, meu Deus, eu te peço aqui agora, Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque mesmo o Senhor nos chamando para viver algo maior, mesmo o Senhor, meu Deus, nos chamando para mergulhar mais fundo, às vezes queremos ficar no raso.
Às vezes o Senhor fala: vem caminhar sobre as águas, vem. Nós queremos ficar no conforto do barco. E é por isso, ó Deus, que eu te peço aqui agora. Meu Deus, a tua palavra, ela diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais, Pai. E é por isso, meu Deus, que eu te peço agora. Vai falando com cada pessoa aqui, meu Deus, o que o Senhor quer dela. Fala como um dia o Senhor falou comigo, meu Pai. Apresenta a tua voz, meu Deus, no âmago da alma dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, fala hoje aqui, Pai, o que o Senhor requer da vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Meu Deus, fala hoje aqui, meu Pai, com a Jeane, com o Ricardo. Fala, meu Deus, com a Adelmo, com a Maralice, com o Elton. Fala, meu Deus, com o teu povo hoje. Comece a fazer a tua obra aqui, meu Pai. Abençoando, fazendo, meu Deus, com que a vida da irmã Rogéria, da Joelma, com que o Beto, com a Patrícia, fala com eles, meu Pai, hoje. Deixa eles ouvirem a tua voz mais uma vez. Oh, Senhor. Tome a vida da Duda hoje aqui, a vida do Renato, a vida do Marcos, a vida da Aline, meu Pai. Toma a vida, meu Deus, do Jó, do Tiago, da Miriam. Toma a vida, meu Deus, da Elisete, do Alisson. Fala com eles, meu Pai. Incomoda hoje, chacoalhe-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Toma a vida da Sinara, da Marcela, da Ana Paula, da Suzane, da Cristiane, da Terezinha, do Vinícius, meu Pai. Toma a vida dos obreiros. Toma a vida daquele irmão que eu não sei o nome ainda, mas ele está aqui conosco. Toma a vida, meu Deus, dos pastores. Porque a tua voz é que nos guia, Pai. Porque a tua voz, meu Deus, ela cura a surdez do nosso espírito. Se nós não conseguíamos ouvir ou falar contigo, meu Pai, porque o que o demônio, ele fez na vida daquela criança, ele pediu àquela criança, aquele jovem, de ouvir a tua voz, mas também impediu ele de orar ao Senhor. Mas hoje, meu Deus, da mesma forma, meu Pai, da mesma forma, do mesmo modo, Pai, expulsa o comodismo da nossa vida hoje. Expulsa, meu Deus, do nosso coração tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de Te servir. E nos abençoe, Pai, com a Tua presença. Abençoa-nos, meu Pai, com a Tua graça. Vai ouvindo a voz de Deus aí. E se você está ouvindo a voz de Deus, vai dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te servir melhor, eu quero Te conhecer mais. Eu quero, meu Deus, ser avivado por dentro para me ser avivado por fora. Meu Deus, eu quero, meu Pai, restauração por dentro para me restaurar por fora. Oricalamassuri andarás. Faz um maior milagre dentro de nós hoje, Senhor. Faz dentro de nós hoje o maior milagre, Jesus. Seja, meu Pai querido, bem-vindo dentro de nós. Que o nosso coração seja o Teu lugar, seja a Tua morada. Que os nossos lábios, meu Deus, seja o alto-falante da nossa adoração. Aleluia.
Ori cantere benassi. Orebalamassuri andarabalas. Oh, Espírito Santo, vai isso mesmo. Vai renovando mesmo, meu Pai. Vai trazendo de novo. Porque cada pessoa que aqui está é capaz, ó Pai. Vai tirando, meu Deus, todo sentimento de vergonha. Vai tirando, meu Deus, todo sentimento de medo, de intimidação. Vai tirando, meu Deus, toda falta de esperança. Vai tirando, meu Deus, de dentro desse coração o sentimento que já acabou. Meu Deus, não acabará assim essa obra, não acabará assim essa família, não acabará assim esse lar, não acabará assim a vida dessa pessoa, porque tem obra aí ainda, tem planos aí ainda, em nome de Jesus.